Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma aula sobre C Sharp. E nessa aula a gente vai melhorar um pouco o nosso código anterior, né? A gente está fazendo toda aquela brincadeira com códigos estáticos, né? Deixa eu até desfazer essa mensagem do olá aqui que a gente usou, mas eu vou deixar a parte da contagem de instâncias aqui, que vai ser bem útil para a gente mexer depois. Então, eu já tinha dito que esse esquema que a gente declarou os objetos aqui não é o ideal, né? Não é o ideal porque a gente está criando uma variável A1, A2, né? E isso não é bacana. A gente já viu a criação de arrays. Então nada melhor do que criar um array para armazenar esses alunos. Então, tá aqui, né? Lista alunos. Aí, você até inicializar esse array, né? Por exemplo, new aluno, e aí vão ser 15 alunos. E como que eu vou substituir isso daqui, né? Eu pego lista aluno e aí declaro aqui o meu array, né? E a posição que esse aluno vai estar. Faço isso para todos os objetos. Porém, já começa um primeiro problema aqui. Qual que é o primeiro problema que eu tenho? Se eu não tiver 15 alunos, e se eu tiver mais? Ah, Thiago, então a gente vai omitir essa declaração e aí a gente vai controlando aqui na nossa mão, né? Ele já não vai deixar. Então eu tenho que voltar aquilo ali. Ah, mas a gente pode deixar isso aqui automático, né? Tem uma coisa boa que você ensinou, que é o length. Que o length a gente pega a quantidade de posições que tem no array. Como está sendo o primeiro, vai retornar como zero. Então a gente coloca aqui o mais um, que aí sempre que a gente criar um novo aluno, ele vai somar mais um no length. Daí eu poderia fazer isso aqui para os outros. Bacana, né? É, lindo, maravilhoso. Só não fosse o problema da gente referenciar isso depois, igual eu estou fazendo aqui. Então é o seguinte, os arrays existem, a gente pode usar eles, só que a gente também tem o conceito de array melhorado quando a gente começa a usar os recursos da linguagem de programação. Se você parar para reparar, todos os arquivos que a gente cria, o C Sharp coloca um using System Collections Generic. Dentro desse namespace, eu tenho as classes de lista, que é essa classe aqui, ó, list. O que a classe de lista pede? Está dentro do System Collection Generics. É como se fosse um array bombado. Tá? Por quê? Quando eu declaro uma lista, eu declaro que tipo que é essa lista. E para eu declarar o tipo da lista, eu uso esse operador aqui, ó, sinal de maior e menor. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando uma lista do tipo aluno, uma lista de alunos. E eu posso, e devo, né, colocar qual que vai ser o nome da minha lista. Então eu falo, ó, lista de alunos. Né? E eu posso até inicializar essa variável. New. E ele até sugere aqui para mim, ó, tá vendo? Lista de alunos. E para inicializar, você sabe que a gente tem que colocar o abre e fecha parênteses. A princípio, você pode achar que essa declaração é um pouco estranha, porque a gente tem o sinal de maior e menor, só que você logo vai se acostumar, porque a gente, na verdade, está definindo um tipo da lista aqui e inicializando esse objeto da lista. Então, lista alunos é o quê? É um objeto de lista do tipo aluno. E o que eu faço com esse objeto? Sinceramente, eu não consigo viver sem usar os lists em C Sharp, porque me ajuda demais. Eu estou aqui, lista alunos, né? Quero declarar um novo aluno na minha lista. Quando eu bato ponto, você já sabe que eu estou acessando todas as propriedades e os métodos que eu tenho dentro do meu objeto lista, né? E olha de cara o que ele fornece para a gente. Ele fornece um objeto, um método add, uma propriedade
count, e eu sei que é uma propriedade por causa do get aqui, né? Eu tenho um método chamado clear, eu tenho um outro método chamado addRange, eu tenho um foreach, que você já sabe que serve para iterar, e eu tenho uma infinidade de outras coisas, ó. Eu tenho um insert, que eu posso inserir num determinado índice que eu quiser, ó. E olha como que o IntelliSense é legal. Ele fala assim, ó, você pode chamar o insert, e aí você fala qual posição... Você fala qual a posição que você quer inserir dentro do array e a gente insere um novo item. E esse item é do tipo aluno. É muito bacana, né? Só que eu não preciso nem controlar o índice se eu quiser. Eu tenho o método add e o método add pede o quê? Ele pede um item. De que tipo que é esse item? Do tipo aluno. E aí o que eu posso fazer? Eu pego isso aqui, ó, a declaração do objeto do aluno. E tiro esse ponto e vírgula daqui e passo para cá. O que eu acabei de fazer aqui? Ó? Declarei uma lista, e é uma lista de alunos. Chamei o método add dessa lista e coloquei um novo aluno aqui dentro. E pronto, está feito, né? Posso fazer isso para os outros também? Sim, eu posso, né? Então eu pego aqui. Vou fazer assim, né? Assim não, deixa eu... vamos chamar aqui, ó, o add vazio, tá? Vou colocar aqui mais 2, para você ver o que vai dentro, né? Então, aqui dentro dos parênteses, né, esse método vai receber como parâmetro um novo objeto aluno. E aqui eu já estou fazendo a declaração curta, né, de um objeto. Só não vai o ponto e vírgula lá para dentro. E veio aqui, veio o Gustavo também. Muito bem. Esse monte de código aqui eu vou deixar comentado por enquanto, depois eu mexo aqui. Tudo bem. Dá uma olhada que a gente tem agora. A gente tem uma lista dos alunos definido. Eu não tive que especificar um tipo para essa lista, um tipo não. O tipo eu especifiquei, uma lista de alunos. Eu só especifiquei que é uma lista de alunos, não define tamanho, nada, e agora eu consigo acessar algumas propriedades desse objeto, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. A quantidade de alunos na lista. 0, né? E aqui eu pego lista alunos, ponto, count, que é a contagem dos itens. Vamos ver isso aqui? Quantidade de aluno na lista, 3. Ah, mas aquela hora deu 3 também. Sim, que a gente estava contando de outro jeito. A gente estava manipulando a contagem. Na verdade, a gente estava registrando o número de instâncias que a gente tinha do nosso... que a gente tinha da nossa classe aluno, tá? Quantidade de instâncias da classe aluno. E agora? Agora a gente utilizou a propriedade do list. E aí, o que mais que a gente pode fazer com os alunos aqui? Aqui ele está me sugerindo alguma coisa. Ó. Vamos dar uma olhada que a lâmpadazinha quer. Ela quer que eu faça a declaração simplificada. No entanto, a declaração simplificada, se você parar para prestar atenção, eu até vou fazer ela para você perceber, pode ser que fique um pouco bagunçado, né? Eu gosto de declarar dessa maneira porque eu tenho um certo controle, né? Onde eu chamei o add, o que eu coloquei dentro, né? No entanto, quando você for pegando mais experiência, talvez você prefira fazer algo assim, ó. Então, declara a lista de alunos e aí dentro dessa lista de alunos você vai criando vários objetos aluno, ó. Tá vendo? Eu não chamei o método add. Aqui a contagem do add já ficou implícita, né? Conforme eu fui criando a lista, já fui adicionando todo mundo dentro. Se você parar para pensar, é um estilo que você digita menos e que fica até mais compreensível que isso aqui é uma lista de objetos aluno. Bem legal, né? O que mais que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai incrementar um pouco mais o nosso projeto.
Vamos pegar aqui, gerenciador de soluções. A gente, bom, professor e aluno tem que ter uma relação isso aqui, né? Então, provavelmente, vai ser numa disciplina. Então, vou criar uma classe chamada disciplina. E essa classe é uma public class. E ela vai ter o seguinte, ó. Ela vai ter uma private string nome, que é o nome da disciplina, né? Private professor prof, para não confundir. E aqui a gente já começou a trabalhar umas coisinhas interessantes, que é, estou definindo um campo que é do tipo professor, é do tipo da classe que a gente criou. A gente pode fazer isso, tá? E aí, o que mais que a gente vai fazer? Uma private int, ou float, né? Nota. Vamos criar essas propriedades aqui. Deixa eu ver se ele me sugere aqui. Modificador, somente leitura? Não. Private? Não. Construtor de nota? Não, não quero. Encapsular campo em propriedade. Isso aqui ia ser legal. Eu não quero fazer isso desse jeito, não. Eu explico isso. Vamos criar aqui, né? Public string nome. O que eu vou poder fazer com o nome da disciplina quando eu criar a disciplina? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou implementar só o get, tá? Return nome. Por que eu vou implementar só o get? Porque aqui no construtor, public disciplina string nome. Eu já vou dar o nome para a disciplina assim que eu instanciar ela. Então, this.nome equal parâmetro nome, tá? E uma outra coisa que eu posso fazer, que ele está arranhetando, vou já falar qual professor que é, né? Então, professor P this ponto prof P, tá? O que ele está me ranhetando aqui que eu não... O método deve ter um tipo de retorno. Não é do tipo de retorno. Tá. Olha o erro que eu cometi, um erro de digitação, né? Vamos fazer o seguinte, vamos refatorar essa classe. Eu já explico refatorar a classe. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, especialmente se você tiver comigo em Xamarin, refatorar assim... Tá, também gostaria? Sim, gostaria. Renomeia tudo para mim. Quando a gente está lá no Xamarin Forms, quando a gente faz isso aqui, não costuma dar uns resultados muito bons, não. Então, atenção quando for renomear classes, né? Utilizar as ferramentas do IDE, porque existem arquivos por trás que vão depender disso. Vamos criar um construtorzinho bem bacana aqui, né? E vamos terminar de criar essas propriedades, né? Então, public professor vou criar com o nome professor mesmo, né? Pra gente acessar essa propriedade direitinho. Get return prof. E a nota? A nota não tem que mudar, né? Então, public float nota. Get return nota e set return of nota equal value. Ok. Essa classezinha tomou uma forma, né? Tá bem legalzinha aqui. Então vamos chegar aqui no nosso program e
fazer o seguinte. Como é que eu vou encaixar a nota com o aluno? Na verdade, vai ficar mais complexo do que eu imaginei inicialmente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu deixar isso aqui de lado por enquanto. E aí eu vou criar um outro array aqui embaixo para a gente mexer só com as notas. Depois a gente amarra a nota com o aluno. Senão vai ficar uma videoaula muito extensa e vai ficar mais complexo do que eu quero para agora. Então vou criar uma lista de disciplina, tá? Vou chamar de disciplinas no plural, igual a new disciplinas. List, né? Isso. Aí, disciplinas.add new disciplina. Vamos preencher. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Tá pedindo... O que ele tá pedindo aqui? Até eu esqueci já que eu botei no construtor. Vou passar o mouse aqui. Pede um nome e um professor. Então, programação e new professor. Nossa classe professor não tinha nada implementado no construtor, né? Tinha nome aqui, né? Então, novo professor, Thiago. Muito bem. Olha como a gente vai usando vários conceitos de orientação a objeto e vai ficando legal, né? E aqui dentro, a gente vai passar a nota. Quando a gente bate o pontinho aqui, a gente tem a oportunidade de pegar algumas coisas, ó. Nome é read only, né? Só tem o get implementado. Nota tem o get e o set. E professor só tem o get. Então, pego nota igual a aluno muito bom. 7. Opa. Aqui você ranhetou. Tá, você passou aqui. Isso. Eu não gosto de usar float, né? Botar esse F aqui pra quê, né? Então, vamos trocar pra double lá. Vai ficar mais... a raiva fica colocando esse 7. Double. A gente troca aqui também, né? Isso, trocamos o tipo. Sai, gato. E aqui. Isso. Muito bem. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos adicionar mais uma disciplina. Esse vai ser o boletim de um aluno, né? Então, matemática. Aí já não é professor Tiago mais, né? Professor João. E aí ele vai um pouquinho melhor em matemática. Tira 9. E depois eu tenho história. É importante estudar história para não cometer os erros do passado. Professora Maria. História é muito bom. Tirou 10 em história. Beleza. O que eu faço aqui? Criei uma lista de disciplinas, né? Se você já está imaginando que a gente poderia ter uma propriedade do tipo list lá dentro de aluno, você está bem certo. E a gente até poderia fazer isso na nossa próxima aula. A gente vai incrementando um pouquinho mais toda a nossa parte de orientação a objetos lá. A gente nem chegou em banco de dados ainda, e nem em janelas. Mas olha só, criei a lista de disciplinas e adicionei aqui. Como que eu faço, por exemplo, para saber a média global do meu aluno? Eu posso fazer isso aqui. Para eu calcular a média, você já sabe como que faz. É todas as notas somadas, e a gente divide pela quantidade de disciplinas. No caso aqui é 3, então eu tenho que somar 7 com 9 com 10 e dividir por 3 para saber a nota do meu aluno. Como que eu faço isso? Dinamicamente, é claro. Eu faço assim, usando as propriedades da lista, tá? A gente vai explorar agora um pouquinho do link com K. Escreve assim. Você vai ver que vai aparecer em vários lugares aqui o link. Qual que é a ideia do link, né? O link é você usar algumas coisas de SQL, né? Princípios que a gente usa no SQL dentro de listas. Eu não falei essa nomenclatura antes porque
eu não tenho certeza se você já estudou a parte de banco de dados. Então eu vou te mostrando aos pouquinhos o paralelo que dá para a gente fazer. Para trabalhar com as informações que tem numa lista, por exemplo, encontrar valores numa lista, somar os valores de uma lista, que a gente vai fazer isso agora, né? Então chega de enrolação e vamos somar. Double total das notas. Aí eu faço assim, disciplinas, que é a minha lista, e eu bato ponto, ó, ele me dá acesso a vários métodos. Um dos métodos, ó o link aparecendo aqui, ó, o link com que, tá vendo? Um deles é o método sum do link. E o que é o legal aqui do método sum? Eu chamo ele, aí ele me pede uma coisa bem curiosa, né? A gente vai estudar em C# um assunto chamado funções lambda. Só que esse assunto assusta muita gente às vezes, né? Assusta muito. Eu, quando comecei a estudar, foi uma sintaxe um pouco alienígena e eu fiquei um pouco preocupado sem entender. Mas com o tempo e refletindo sobre orientação a objetos, deu para absorver como funciona. E eu vou te mostrar usando esse exemplo aqui. Ó. Qual que é a minha ideia do sum? É somar os valores de nota, né? Só que eu não posso chamar o sum e não passar nada para ele, porque como que o C# vai saber que eu quero somar a nota? Como é que ele vai saber que essa propriedade aqui que contém o valor da nota? Não tem como o C# saber. Então eu preciso especificar para ele, que é a nota. E aí eu falo o seguinte, dentro do meu array de disciplinas, eu tenho os itens, que eu chamo por i. Ou eu posso chamar de item também, tá? Aí eu falo para ele assim, dentro do item, eu tenho o item em si e eu tenho campos. E aqui ele já entende os campos de quem? Do nosso objeto disciplina. Ele já vai lá e já lê. E aí o nota está disponível aqui. E aí eu seleciono ele. Botei vírgula aqui. O que ele vai fazer? Ó? Dentro de disciplinas, eu tenho o item. Então, observe dentro do item o nota. Tá? Essa é uma leitura bem interessante. Item, que é o item corrente da minha lista. Observe dentro do item tem um campo, uma propriedade chamada nota. E aí você vai fazer o quê? Você vai somar. Vamos dar uma olhada se isso vai dar certo? Deixa eu pegar um aqui. Isso que a gente não fez a nossa conta de média ainda, né? Somatória das notas. Total notas. Vamos ver quanto que vai dar isso? R$26. Ele somou. Legal, né? Só que a somatória das notas não me diz muita coisa. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e pegar o total das notas, né? Ou melhor, a quantidade das notas. Então eu venho aqui, quantidade de notas, ou quantidade de disciplinas que esse aluno cursa. Para eu pegar a quantidade de disciplinas, eu tenho que pegar a quantidade de itens dentro do meu array, dentro da minha lista de disciplinas. Então, como que eu faço isso? Disciplinas.count. Vamos recapitular isso? Para eu somar os valores dentro de um array de objetos, eu chamo o método sum. No método sum, ele pede para eu indicar qual propriedade ou qual campo dentro do meu objeto que contém os valores numéricos que eu quero somar. Então eu falo para ele, para cada item, observe, dentro do item tem uma propriedade chamada nota. Para cada item, observe que dentro do item tem uma propriedade chamada nota. Leva um tempinho até isso ficar um pouco mais macio, né, dentro do cérebro, né?
Mas as expressões lambda vão ajudar muito a gente aqui, vão ajudar demais. E eu sei, talvez eu possa estar introduzindo muito conteúdo de uma vez, né? A rede de objetos, link, né? Toda essa coisa a gente está fazendo aqui, mas a gente vai fazer muitos exercícios ainda e vai ficar mais claro. Deixa eu terminar o cálculo da média. Double, média geral, igual total de disciplinas dividido por quantidade das disciplinas. Pego a média geral, vou mostrar aqui, né? Mudar a mensagem, né? Média geral igual tá aí. Nossa média geral do aluno, muito boa, né? 8,66666. Fica o exercício para vocês formatarem essas casas decimais usando o método toString, que a gente já estudou, né? Como é que a gente faria isso para ficar 8,6 ou 8,7? Como que você arredondaria isso usando o toString aqui dentro? Fica um exercício, vai estar presente no questionário provavelmente, tá? Para você exercitar olhando lá que as primeiras aulas do toString que a gente estava fazendo. Então, nessa aula a gente já viu uma introdução da utilização do link. A gente vai utilizar isso em outras aulas, a gente vai se aprofundar muito mais, né? A gente tem outras operações disponíveis no link, né? Por exemplo, aqui a gente somou. A gente também pode remover itens de um array. A gente pode remover um item, a gente pode remover vários, a gente pode encontrar um item específico aqui dentro, né? A gente estudou lá nos arrays, né, o index of. Eu tenho um index of bombado aqui, que eu consigo fazer umas consultas um pouquinho mais elaboradas. Tudo bem? Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.